Hola chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vim conversar com vocês sobre o meu método de estudos que eu utilizo para aprovar todas as provas que eu faço. Então, roda a vinheta. Bom, gente, antes de iniciar esse vídeo, que eu vou contar todas as minhas técnicas e segredos, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão vindo pra Argentina e também comentem aí se vocês estão gostando do vídeo, o que vocês acharam do meu método de estudos, como é o seu, pra ajudar outras pessoas também. E também me deem sugestões de vídeos, tá bom? Então, simbora. Vamos lá. Ultimamente, quando eu sempre posto, né, no meu Instagram, me sigam lá no Instagram, sobre alguma prova que eu aprovei e tudo mais, muita gente me pergunta qual que é o seu método de estudos, não sei o que. Eu sempre tenho que ficar mandando um áudiozinho para as pessoas. Então, eu marquei aqui no meu celular as principais coisas que eu faço. Bom, a primeira coisa que eu faço, que eu acho que até deveria ser um pouco invertida essa ordem, mas é assim que eu tô fazendo agora, eu vejo a aula da cátedra. Bom, que aula? Geralmente são os TPs, né, que a gente tem, que são obrigatórios a gente ir. Algumas vezes não é obrigatório, isso depende da sua cátedra. Mas eu vou nas aulas com os professores que dão o TP, então eles resolvem o TP, eles falam da matéria, por mais que eles falam que o TP já é pré-estudado, tem muito professor que explica, porque às vezes nem sempre todo mundo consegue ler. A gente tem muita matéria, então eu acho que isso compensa bastante. E aí o que acontece? Ele explica, então eu já tenho uma noção ali, já vou pegando, já vou anotando, escrevendo o que o professor falou. Por que eu falo que isso não deveria ser assim? Eu acho muito bom quando a gente já vai com a matéria já lida, visto a aula de cursinho de apoio e tudo mais, ler livro. Só que essa não é a realidade, entendeu? Queria que fosse. A maioria das vezes eu vou sem ver mesmo e falar, ai meu Deus, estou estudando para isso, mas vamos assim mesmo, para tentar anotar alguma coisa, entender e já ter um assunto assim meio básico e aí anotar também, porque nas aulas o professor sempre fala o que é mais importante, gente. Então assim, a gente tá perguntando, ele tá explicando a matéria, por exemplo, microcirculação. Aí ele vira e fala, gente, não esqueçam que as meta-arteríolas são as que têm esfíncteres. E essas podem contrair. Ele vai falar, gente, isso daqui é muito importante. O que você vai fazer? Você vai grifar isso, vai escrever isso no seu caderno, lá onde você tá anotando. Pensar, cara, quando eu for ler tal tema, eu tenho que prestar atenção nisso, porque pedem bastante. Então, eu acho que tem uma vantagem e uma desvantagem de você ir com o assunto lido e com o assunto não lido. Porque se você já tiver lido, às vezes você passou por aquilo e nem prestou atenção, então você vai ter que dar uma lida novamente. Mas, enfim, problemas. Então a primeira coisa que eu faço é ir para essas aulas, assistir, olhar e falar, ok, vou anotar os pontos mais importantes e resolver o TP. Depois, o que eu faço? Se a cátedra tiver uma aula boa, teórica, pelo YouTube e tudo mais, eu vejo. A cátedra de bioquímica tem umas aulas que estão muito boas, só que tem outras que estão horríveis. Não horríveis, mas não estão tão boas porque são aulas que às vezes gravaram quando o professor estava tendo aula, ele estava dando aula, e aí às vezes está afastado, o professor está lá embaixo, então ele começa a escrever na lousa, você não consegue ver, porque foi gravado bem antigamente, tipo há uns 3 anos atrás. Então, aí essas aulas eu assisti de alguns temas, mas aí depende. Eu vejo assim, se eu gostei da aula, eu assisto, se eu não gostei, eu vou tentar procurar em outro lugar. Depois, o que eu faço? Eu vou pro curso, que geralmente é o curso de apoio que eu faço. Eu dou uma olhada nos slides que eles passam, porque todo curso de apoio ou te dá um slide, ou te dá uma folha assim com os pontos chaves. E aí, durante a aula, você vai transcrevendo as partes que eles falam que é mais importantes e as que também não, mas que é pra quem quer promocionar e tudo mais. Então, eu vou fazendo minhas anotações também. Bom, gente, depois disso, o que eu faço? Se
ter tempo, eu vou pro livro. Ai, Michelle, mas você não acha importante ler do livro? Que não... Gente, eu acho importante. Eu acho que se você não tá com um assunto muito bom, assim, se você não achou a aula do curso de apoio ou o professor que explicou da faculdade muito bem, você vai pro livro. Só que, infelizmente, a vida não é só uma matéria e uma prova. Às vezes você vai para um recuperatório, não dá tempo de ler do livro e acontece. Então, eu gosto de ler livro e geralmente, tipo agora, eu tô lendo Constâncio, de Fisiologia. É um livro que ele é mais básico, ele é mais fluido, eu entendo mais porque a linguagem é muito boa, mas ele não tem tudo o que cai na prova. Então, tipo, eu não vou conseguir ler o Bórum, por exemplo, que é muito mais difícil e detalhado e fino em detalhes. Então, é assim, depende da prova, depende do feeling, entendeu? E por último, eu faço o meu resumo. O meu resumo como que é? Eu já tenho, então, o TP, o seminário que eu fui, que são aulas da faculdade. Tenho a aula teórica da faculdade, se eu gostei, a aula do cursinho e alguns pontos que eu li no livro. Eu tenho tudo isso. Só que tudo isso é muita informação solta, entendeu? Às vezes eu faço um resumo daqui, um resumo dali, um resumo daqui. O que eu faço? Não resumo, né? Eu escrevo, eu transcrevo o que eu achei que era importante. Eu pego esses 4 resumos, essas 4 anotações e formo um resumo. Vou dar a fórmula do meu resumo. O que você vai colocar nesse resumo? Tudo o que o professor da cátedra falou que era importante e tudo que o seu curso de apoio falou que era importante. Se você estiver indo para a primeira data, você vai ir com um básico bem feito, gente. Se você tá para promoção, mesmo assim, você vai ir com um básico bem feito, vai ler até coisas a mais. Se você estiver indo para a terceira, quarta data, aí sim eu acho que você realmente tem que fazer um resumo bem aprofundado, porque você teve mais tempo para estudar e eles vão te perguntar tudo mesmo, para ver se você tá ok para provar. Então, geralmente eu faço um resumo, sempre eu tento ir para a primeira e para a segunda data, que são as mais fáceis, com muitas aspas, de aprovar. E aí, o que eu faço? Eu coloco o título bem grande da matéria, por exemplo, câncer. Aí a professora falou que a gente tinha que saber a definição. Então, o que é câncer? É a primeira coisa que eu coloco. Porque não adianta eu já ir para, sei lá, e processos que ocorrem para o câncer acontecer. A primeira coisa que eu vou falar, não, você tem que ser organizado na hora que você for falar para o professor. Então, você tem que pensar que você vai explicar para ele, que você vai estar dando uma aula. Então, a primeira coisa que você vai fazer, definição do tema. O que é câncer? Como o câncer acontece? Por meio de 2 processos. Proliferação celular e descontrolada e supervivência alterada. E metástases e invasão, que é quando as células vão colonizar. Beleza, coloquei esses 2 processos. Tá, a gente tem proto-oncorrens e oncorrens, que são os genes que vão fazer com que a gente não tenha câncer. Isso é uma coisa importante. Vou lá e coloco. Definição. Coloco a definição. Exemplo desses proto-oncorrens e oncorrens. Coloco os exemplos. E assim eu vou formando um textinho. Vou pegar rapidinho um exemplo de um resumo, de 2 resumos para vocês. Esses são os resumos do primeiro quadrimestre por exemplo, de Bioc. Aqui, cada assuntinho eu vou tentar mostrar pra vocês. Cada assunto que eu fazia, tema, aí eu já colocava aqui do lado o que era, né? O que é glucórenolísis? É a degradação do glucógeno que genera ATP. Então essa é a definição. Já coloco bem aqui. Aí depois eu já vou colocando, tipo, então o que é o glucógeno? Coloco todos os processinhos e vou fazendo um esqueminha. Vou colocando as enzimas. Esse daqui é só uma parte, tá? Esse daqui tá bem resumidinho. Outra coisa, por exemplo, enzimas, que já tá mais grandinho, que era um tema que eu tinha mais dificuldade. Eu vou colocando sempre a definição, as características,
Vou fazendo gráficos também, ó, porque na prova o professor pede pra você desenhar. Então, isso basicamente, gente, vai ser como eu falaria pro professor. Então eu vou fazendo textinhos e aí eu vou grifando. E aí, tipo assim, por exemplo, corpos cetônicos, definição. É a primeira coisa que eu coloco, gente. Definição, são formas solúveis de energia que vão ser como acetato, acetona, beta-hidroxibutirato e vão estar na matriz mitocondrial do hígado. Tipo, eu sempre vou pensando, cara, como que eu posso apresentar o tema pro professor? Vai ter professor que não vai deixar você começar um tema do começo, que ele já vai para um ponto certo. Mas aí, ok, você sabe também responder do meio do seu textinho aonde que tá tal coisa, entendeu? Então eu acho que isso também deve ser feito, deve ser treinado. E aí também uma coisa que eu faço, minhas amigas fazem resumos também. Então eu acho muito importante você ter essa rede de amigos, porque cada amigo faz um curso de apoio, tem amigo que estuda de um livro, tem outro amigo que estuda de outro, e aí vocês compartilham os resumos de vocês. E aí vocês fazem o quê? Cada um lê e vê que tem coisas às vezes que você achava que não era importante ou que tá melhor explicado no resumo do seu amigo e você pega pra você também e coloca no seu resumo. Então, recapitulando o que eu faço. Vou pra aula, faço anotação da faculdade, né? Depois, vou assistir a aula do cursinho ou a aula da cátedra também. Essas duas aulas, faço anotações. Depois, livro. E depois eu vou pegar tudo isso e fazer um resumo organizado, da forma que eu queria falar. Terminei de fazer tudo isso, tenho todos os resumos. Primeiro quadrimestre, tudo isso de resumo. O que eu irei fazer? Sentar a minha bunda aqui no sofá ou no meu canto de estudos e ficar falando. Corpos cetônicos são formas, não sei o que, solúvel. Terminei de falar a primeira semana. Geralmente eu preciso de uma prova oral, a última que eu fiz, eu tive 2 semanas pra realmente ficar só falando. Eu estudei isso pra prova e consegui aprovar. Então, assim, se for sua primeira prova, por favor, tenha mais tempo. Mas se você tiver na correria, 2, 3 semaninhas, 2 semaninhas só falando, né? Você tem que já tá com tudo pronto. O que eu fico fazendo? Eu paro aqui e fico corpos cetônicos, tal. Primeira semana você vai ver que você vai ler muita coisa. Você vai ficar falando e lendo e olhando e vai esquecer. Na segunda semana, gente, já tem muita coisa que entra na sua cabeça, muita coisa que você sabe falar. Às vezes você vai esquecer, você não vai lembrar, tipo, tudo na ordem, do jeito que você colocou. Mas, com o tempo, quanto mais tempo você vai passando, melhor você vai se aprimorando. Esse é o método de estudos que eu utilizo. Vou falar que, assim, a primeira vez que eu fui passar isso daqui, eu demorei 2 dias para passar cada tema. Na última semana eu tava passando todos esses temas em 4 horas, porque já tava aqui na minha mente. Então são coisas que você vai pegando com o tempo também, o jeito que você fala. Quanto mais provas orais você faz, melhor você fica. E esse foi o meu método de estudos, eu faço isso. Eu também tenho uma lousa e os canetões que eu fico escrevendo. Isso me ajuda muito quando, tipo assim, eu já tô cansada, eu não aguento mais, eu pego e falo, mano, vou dar uma aula pra alguém agora. E aí eu fico escrevendo, fico desenhando. A lousa eu gosto bastante, por exemplo, ciclo de Krebs. É isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiquei desenhando no quadro várias vezes. Até porque, né, eu não ia ficar pegando folha e gastando mais folha. Então eu fui pro quadro também e isso me ajuda demais, gente. E é assim que eu tô fazendo, esse é o meu método de estudos. Quis explicar bem detalhadinho, porque vocês sempre me perguntam. É o que funciona pra mim. Às vezes você vai utilizar esse método e vai ficar uma bosta, uma porcaria pra você. Mas a vida é assim, né? A gente tem que ir tentando ver o que funciona. O que funciona pra mim, às vezes não funciona pra você e tá tudo bem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram. Um beijo no coração de vocês e tchau!